Silêncio. Passos lentos ecoando na pedra molhada. Ele não sorri quando ganha, não chora quando perde, não implora quando ama e não explica quando age. Ele simplesmente existe. E o mundo inteiro orbita ao redor dele. Mulheres que nunca precisaram de ninguém passam a precisar da presença dele. Inimigos que juraram destruí-lo aprendem a respeitá-lo. Aliados que poderiam trair a qualquer momento pensam duas vezes antes de decepcioná-lo. E você está aqui, porque sente algo difícil de explicar quando vê Thomas Shelby na tela. Não é apenas admiração, é reconhecimento. Você reconhece um código, uma forma de existir, uma filosofia que ninguém te ensinou diretamente, mas que sempre pareceu verdadeira dentro de você. Uma postura silenciosa, um controle emocional quase desconfortável de tão sólido, uma presença que não pede atenção, mas domina o ambiente mesmo assim. Nos próximos minutos eu vou decodificar isso. Não o personagem, mas o arquétipo, o código por trás do homem que nunca corre atrás e que exatamente por isso atrai tudo. Fica até o final, porque o que vem no bloco 4 pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. E o jogo começa. Antes de falar sobre Thomas Shelby, preciso te fazer uma pergunta. Quando você assiste Peaky Blinders, o que exatamente te prende? Não é a violência, não são os planos estratégicos, não é o sotaque de Birmingham. É ele. Mais especificamente, é como ele existe no mundo. Aquela presença que entra numa sala e muda a temperatura do ambiente. Aquele olhar que diz mais do que 1000 palavras jamais diriam. Aquela calma perturbadora diante do caos absoluto. Isso tem nome, e não é ficção. A maioria das pessoas acha que estoicismo é sobre suprimir emoções, ser frio, não sentir nada. Errado. Completamente errado. Estoicismo é sobre controle, não ausência de sentimento. É sentir tudo e não deixar que isso controle suas ações. Marco Aurélio governou o império mais poderoso do seu tempo. Ele sentia medo, sentia raiva, sentia tristeza. Mas nunca deixou que essas emoções guiassem suas decisões. E Thomas Shelby, personagem criado por Steven Knight, é a encarnação moderna perfeita desse princípio. É o estoicismo vestido de terno, com um cigarro na boca, andando por Birmingham. E é por isso que ele é irresistível. Antes de falar sobre Thomas Shelby, preciso te fazer uma pergunta. Quando você assiste Peaky Blinders, o que exatamente te prende? Não é a violência, não são os planos estratégicos, não é o sotaque de Birmingham. É ele. Mais especificamente, é como ele existe no mundo. Aquela presença que entra numa sala e muda a temperatura do ambiente. Aquele olhar que diz mais do que 1000 palavras jamais diriam. Aquela calma perturbadora diante do caos absoluto. Isso tem nome, e não é ficção. A maioria das pessoas acha que estoicismo é sobre suprimir emoções, ser frio, não sentir nada. Errado. Completamente errado. Estoicismo é sobre controle, não ausência de sentimento. É sentir tudo e não deixar que isso controle suas ações. Marco Aurélio governou o império mais poderoso do seu tempo. Ele sentia medo, sentia raiva, sentia tristeza. Mas nunca deixou que essas emoções guiassem suas decisões. E Thomas Shelby, personagem criado por Steven Knight, é a encarnação moderna perfeita desse princípio. É o estoicismo vestido de terno, com um cigarro na boca, andando por Birmingham. E é por isso que ele é irresistível. Existe uma cena em Peaky Blinders que define Thomas Shelby melhor do que qualquer outra. Ele recebe uma notícia devastadora. Alguém que ele amava morreu. Alguém essencial. E o que ele faz?
Acende um cigarro, respira fundo, olha para o horizonte e continua. Não há choro, não há explosão, não há colapso. Há continuidade. A câmera mostra o rosto dele e você percebe que ele está sentindo. Os olhos revelam. A mandíbula levemente contraída revela. Mas o corpo não cede. Nesse momento, fica claro que ele não é de ferro. Ele é de aço temperado. Ferro quebra. Aço dobra e volta. Controle emocional não é não sentir. Não é reprimir até explodir depois. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É processar internamente aquilo que a maioria das pessoas processa externamente. O homem comum sente algo e despeja no ambiente. Chora, grita, implora, desmorona e entrega cada camada de vulnerabilidade para quem estiver por perto. Thomas sente, analisa, integra e decide. Depois, age. Quando você processa externamente, você entrega poder a quem está assistindo. Quando você processa internamente, você mantém o poder. Agora, observe os 4 níveis desse controle. O primeiro é o controle facial. Repare no rosto dele nas crises. Não é vazio, não é teatralmente neutro. É um rosto avaliando. Enquanto todos ao redor demonstram medo ou confusão, ele parece alguém analisando uma partida de xadrez. Pessoas leem segurança pelo rosto. Se o líder demonstra medo, o grupo entra em pânico. Se demonstra calma calculada, o grupo acredita que existe um plano. Thomas Shelby quase nunca precisa dizer que tem um plano. A expressão já comunica isso. O segundo nível é o controle vocal. Ele raramente levanta a voz. Quando quer intimidar, faz o oposto do esperado, fala mais baixo. E isso muda completamente a dinâmica. Gritar é reação. Falar baixo com precisão é domínio. Quando alguém mantém o tom estável sob pressão, o cérebro do outro interpreta aquilo como poder real. Não é descontrole, é presença. O terceiro nível é o controle corporal. A postura dele não é agressiva nem defensiva, é neutra, aberta, soberana. Ombros relaxados, queixo levemente elevado, olhar direto sem hostilidade. Não é a postura de quem quer atacar, é a postura de quem não precisa se defender. É alguém que sabe exatamente quem é e não precisa provar nada. E isso comunica algo que dinheiro nenhum compra: estabilidade interna. O controle decisório e o poder da pausa. O quarto nível é o mais poderoso. O controle decisório. Thomas Shelby nunca toma decisões importantes no auge da emoção. Quando está com raiva, ele espera. Quando está com medo, ele planeja. Quando está apaixonado, ele ainda avalia. A maioria das decisões ruins da vida nasce no pico emocional. Mensagens enviadas por ansiedade, palavras ditas por orgulho ferido, compromissos assumidos por culpa, términos feitos no calor da raiva. O pico passa, mas as consequências ficam. Shelby entende isso. Ele deixa a emoção baixar antes de agir, e quando age, não é porque foi provocado, é porque decidiu. E isso muda absolutamente tudo. Agora vem algo que poucos entendem. Controle emocional atrai. Atração não é racional, é instintiva. Instintivamente, somos atraídos por sinais de estabilidade e sobrevivência. Em uma crise, ninguém quer estar ao lado de alguém que colapsa. Queremos alguém que permaneça de pé quando tudo parece desmoronar. Não é o dinheiro que atrai, não é o poder visível. É o que esses símbolos representam: capacidade de se manter firme sob pressão. Mas existe uma distinção importante. Ser frio não é o mesmo que ser controlado. Frio é ausência emocional. Muitas vezes é defesa. Controlado é presença emocional com domínio sobre a ação. Thomas Shelby ama profundamente, mas o amor não o faz implorar, não o faz rastejar e não o faz perder o eixo.
Ele sente, só não se perde. E desenvolver isso começa de forma simples. Antes de reagir, pause. Antes de responder, respire. Pergunte a si mesmo: isso é uma decisão consciente ou apenas uma emoção querendo se expressar? Se for emoção, espere. Se for decisão, haja. Controle emocional é construído na pausa entre estímulo e resposta. E isso é apenas o começo, porque existe algo além do controle. E é isso que realmente transforma um homem comum em algo completamente diferente. Amor fati, o princípio que transforma tudo. Nietzsche disse: amor fati, ame seu destino. Não apenas aceite, não apenas tolere, ame. Ame as perdas, ame as traições, ame as derrotas, ame as cicatrizes. Não porque seja masoquismo, mas porque tudo isso te formou. E Thomas Shelby é a encarnação perfeita disso. Ele não poderia ser quem é sem a guerra, sem as perdas, sem a dor de Birmingham, sem as mortes que carregou. Tudo o que tentou destruí-lo se tornou parte do que o tornou inquebrável. E quando você entende isso de verdade, tudo muda. Amor fati não é positividade tóxica, não é aquele tudo acontece por uma razão dito de forma superficial. É uma postura existencial. É olhar para tudo o que aconteceu na sua vida, o bom e o horrível, e dizer: sim, foi isso, e foi necessário. Não porque o universo seja justo, ele não é, mas porque resistir ao que já aconteceu é gastar energia lutando contra algo impossível de alterar. O passado não muda, mas o que você faz com ele muda tudo. Thomas Shelby não nega a guerra, não nega os traumas, não finge que não carrega peso, mas também não permite que o passado determine o presente. Ele usa o passado como combustível, como material de construção. E é exatamente isso que o torna diferente. As 3 faces do amor fati. A primeira face é a aceitação sem vitimização. Algo ruim acontece. Alguém te trai. Um plano falha. Você perde alguém. A reação comum é perguntar: por que isso aconteceu comigo? A reação Shelby é diferente. Aconteceu. O que faço agora? Perceba a diferença. Não há negação. Não há fingimento. Há aceitação imediata e redirecionamento de energia para a ação. Aceitação não é fraqueza, é eficiência. Enquanto alguém está reclamando do que perdeu, ele já está planejando o próximo movimento. A segunda face é a transformação da dor em poder. A guerra destruiu muitos homens que lutaram ao lado de Shelby. Mesma experiência, resultados diferentes. Alguns voltaram como feridas abertas. Ele voltou como força concentrada. A diferença está no processamento da dor. Dor processada como vítima vira trauma que paralisa. Dor processada como combustível vira força que impulsiona. Isso não é romantizar sofrimento. A dor existiu de qualquer forma. A questão é o que você faz depois que ela acontece. Quais foram as situações mais difíceis da sua vida? E, olhando hoje, você seria quem é sem elas? A terceira face é a presença total. O homem comum vive dividido, ou está preso no passado, remoendo arrependimentos, ou está ansioso com o futuro. Thomas Shelby está aqui, agora. Quando está numa reunião, está completamente ali. Quando está com alguém que ama, está inteiro naquela presença. Quando enfrenta um inimigo, está 100% naquele confronto. Essa presença absoluta é magnética. É uma forma silenciosa de dizer: este momento merece minha atenção total. E poucas coisas transmitem tanta força quanto isso. Existe algo que quase ninguém percebe sobre Thomas Shelby. Ele sofre, e sofre muito. Mais do que quase todos ao redor dele. Mas você quase não vê isso, porque ele não performa o sofrimento. Ele não transforma a dor em espetáculo. Não usa a própria ferida como identidade. Não faz da dor um palco. E isso cria uma percepção automática de força. Não porque ele não sinta,
mas porque ele integra. O sofrimento dele é interno, privado, processado, enquanto o da maioria é público, exposto, quase teatral. E aqui existe uma lição poderosa. Sua dor é sua. Ela não precisa ser exibida para ser real. Quando você para de performar sofrimento, algo muda. As pessoas começam a te perceber como o estável. E estabilidade é rara. Você vira âncora, e âncoras atraem barcos perdidos. Trazendo isso para relacionamentos. Vamos trazer para o que realmente importa. Ela terminou. A reação comum é, por que comigo? Não é justo. A postura amor fati é diferente. Aconteceu. O que isso vai formar em mim? A dor continua ali, mas o foco muda. Ela te traiu. A reação automática, como fui tão idiota? A postura madura é, o que aprendi sobre limites, sobre sinais, sobre mim? Você foi rejeitado. A interpretação fraca, não sou suficiente. A leitura forte, não era compatível. Percebe a diferença? A dor continua real, mas o posicionamento interno muda o próximo movimento. E é o próximo movimento que define sua vida. Existe um momento marcante na trajetória de Thomas Shelby. Tentam usar o passado dele contra ele. As mortes, os erros, as decisões sombrias. Ele não nega, não se envergonha, não se explica. Ele confirma. Sim, fiz. E continua. O passado não vira vergonha, vira autoridade. Isso é amor fati na forma mais pura. Não é romantizar, é reconhecer. Foi real, me formou e agora faz parte da minha força. Chegamos ao final. E esse é o bloco que separa quem vai sair daqui diferente de quem só assistiu um vídeo legal. Thomas Shelby é ficção. O código que ele representa não é. Estoicismo, controle emocional, amor fati, protagonismo. Esses são conceitos reais, aplicáveis, transformadores. E agora eu vou te dar um plano concreto. Entendendo o ponto de partida. Antes de construir o código Shelby, você precisa de honestidade brutal. Responda internamente. Quantas vezes essa semana você explicou uma decisão que não precisava explicar? Buscou validação antes de agir? Reagiu emocionalmente em vez de responder racionalmente? Ficou no celular esperando resposta de alguém? Abriu mão de algo importante por medo de desagradar? Não há julgamento aqui. Há diagnóstico. E o diagnóstico honesto é o único ponto de partida real. Pilar 1. Silêncio interno. Thomas Shelby não fala muito, mas o silêncio dele é ativo. Todo dia, 10 a 20 minutos de silêncio deliberado. Sem celular, sem música, sem distração. Só você e seus pensamentos. A maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque quando param, os pensamentos aparecem. Thomas Shelby já encontrou seus demônios. Por isso, pode ficar em silêncio sem ansiedade. O silêncio externo começa no silêncio interno.